Passo a passo para você perder barriga rápido. Nesse vídeo eu vou te trazer 4 passos que vai te ajudar nesse processo. Primeiro passo, a gente vai falar de uma alteração no seu dia, que ele é muito simples de ser feita. Essa você vai se surpreender. No segundo passo, sim, vamos falar de alimentação, mas você vai perceber que é muito mais simples do que você imagina. Esse negócio de fechar a boca, passar fome é passado, tá? O terceiro, a gente vai falar de cardio. E caraca, que cardio é esse? E no quarto, a gente vai falar de um treino específico para abdômen, ou seja, para você deixar esse negócio aqui da hora. No nosso primeiro passo, a gente vai falar, para perder a barriga, basicamente, você tem que perder a banha que tem na barriga. E para perder a banha, você precisa de uma parada chamada déficit calórico, que é o que hoje a ciência comprova que sem ele, não, você não vai perder a banha. Olha para sua rotina. Na sua rotina existem várias coisas. Desde o momento em que você acorda até o momento em que você terminou o seu dia e vai voltar para a cama. Então, entre a cama e a cama, várias coisas acontecem. E várias atividades físicas acontecem, ou não. Vou te dar um exemplo de atividade física. Ranizito pega metrô, né, Ranizito? Pega o metrô. Pra você chegar no metrô, você acessa uma parada lá. O que você acessa? Uma escada. Mas tem 2 opções de escada, não tem? Tem a escada aqui, ó, do preguiçoso, relaxadão aqui, ó. Tem a escada normal, aquela escada arcaica, né? Se você desce na escada rolante, você gasta caloria? Gasto. Gasta, porque você tá vivo só. Gasta pouquinho. Agora, se você desce na escada normal, você gasta mais ou menos caloria? Gasta mais. Então você percebe, nesse momento, você elevou a sua queima calórica. E você consegue fazer isso em várias coisas do seu dia. Vários outros pontos do dia que você pode incrementar uma atividade física, que é o movimento do corpo em si, vai ajudar você a perder barriga. E se você começar a fazer isso de forma ativa, você já vai começar a perceber a sua barriga já dando aquela leve desinchada aqui, ó. Mas ela ainda fica ali. Mas isso tem que começar a fazer parte do seu dia. Todos os dias você começa a fazer isso. Mas você não pega o metrô? Por que, safado? Você vai fazer isso em qualquer outra coisa da sua vida. Sei lá, por exemplo, você mora em prédio, já dá pra você pelo menos 1 ou 2 andares você ir de escada. Você não precisa subir até o seu andar. Tipo, você pode subir, mano, sei lá, você mora do 28º, você sobe de elevador até o 25º. Os outros 2 você sobe ali, ó, na escadinha. É chato. Muito chato! Mas conforme você vai fazendo, vai se tornar normal pra você. Então, eu pergunto pra você, é melhor ter o normal fazer essas coisas ou ter o normal ter a pochete? A vida é feita de escolhas. Aqui, ó. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Agora, na segunda etapa, a gente vai trabalhar o seu consumo de calorias. Primeira etapa, a gente trabalhou a aumenta do gasto. Agora, a gente vai trabalhar a diminuição do consumo. E a alimentação é uma parada que, na grande maioria das vezes, você ouve o quê? Fecha a boca. Não, gente, não é assim que funciona. Existem vários passos dentro desse passo. Gostou dessa, Rani? Eu gostei. É, isso é legal. Uma caminhada. Então, dentro de alimentação, a primeira coisa que eu quero que você faça, vamos evoluir de forma sustentável. Se eu virar pra você hoje, que tá acostumado a comer lasanha no almoço, nhoque no jantar, e falar pra você, você vai parar agora com isso e vai comer frango com brócolis. Quanto tempo você vai conseguir fazer isso? Não consegue, né? Você não vai, é sustentável. Então, o que eu quero que você faça? Você vai descer um degrau. Por exemplo, tudo que você considera besteira, você reduz. Por exemplo, lanchonetes de faculdade. Você vai lá e você vai comer um salgado. Aí tem a coxinha, aí você pode pedir um hot dog ou a esfirra de carne. Pensa comigo, coxinha é como? É frita. O bagulho é no óleo. Caloria já estourou. Hot dog. Tem a salsicha, que é meio zoada, mas tem batata palha, que, mano, é no óleo também. A esfirra não é tão legal também, mas é assada. Então, você já começa a se ligar nessa. Você vai almoçar, aí você pegou o cardápio lá e você fala, puta, mano, esse filézão, a milanesa é da hora. Mas além de ter o queijo, ainda tem aquela crosta que vai na gordura lá, que é frita, gordura pra caramba. Você pode substituir aquilo ali, um bife grelhado ou por um frango grelhado. Você percebeu? Você vai fazer trocas que são, vamos dizer assim, simples no seu dia. Ah, Laércio, mas essas coisas são menos palatáveis do que as outras. Mas é lógico, o seu corpo quer que você engorde, por isso que ele dá sabor às coisas gordurosas. Então você vai começar a trocar. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui de alimentos 0 calorias no canal que, mano, tá supimpa, estourando. Depois você precisa assistir. Então você vai começar a pensar assim, ó, mano, eu preciso comer, eu quero comer, mas posso comer uma parada mais saudável e dar uma reduzida na pochete. Porque no final das contas, gente, na moral, o que vai fazer você ter um emagrecimento sustentável e que você consiga manter ele é mudar a sua forma de viver. Simples assim. Porque senão você vai emagrecer, porque você entrou numa rotina que te proporcionou isso. Se você volta, você vai voltar a engordar. Aí você fica no famoso efeito sanfona. Sanfona. Na verdade, o efeito sanfona é assim, né? Você
diminui um pouco e aumenta mais. Aí diminui um pouco e aumenta mais. E diminui... É assim que funciona. Porque é efeito rebote do seu corpo, é defesa dele. O que você vai fazer quando você fizer essas alterações? Você vai ingerir menos calorias. Ingerindo menos calorias, o seu corpo começa a entrar no que a gente chama de déficit calórico. Déficit calórico é quando você ingere menos do que você gasta. Você tá aqui, ó. Que você tá comendo pra caralho e não tá fazendo nada. Isso é o normal. Aí você tá em pururucando. Aí você veio pra primeira etapa. A primeira etapa, o que a gente fez? Aumentou sua queima calórica. Segunda etapa, a gente fez isso aqui, ó. Pedi pra você parar de comer lasanha Filha da... e coloquei você pra comer bife grelhado. Ou seja, ó como que já criou o déficit calórico. Seu corpo vai fazer o quê? Eu tô queimando mais do que eu tô consumindo. Então, essa conta não pode ficar desse jeito. Ele paga a diferença com o quê? Com a banha. Caraca, Dona, você explica muito bem. O próximo passo disso é você contabilizar os macronutrientes. Basicamente são os nutrientes macros. Já retiro o meu elogio. A gente vai falar de carboidratos, proteínas e gorduras. Como é que é uma parada legal pro cut? É aquela fase de emagrecimento. Você vai consumir 2 gramas por quilo de peso de proteína. A gente vai pensar em carnes, ovos, etc. 2 gramas por quilo de peso de carboidrato. A gente vai falar de arroz, batata e tal, não sei o quê. E 1 grama por quilo de peso de gordura. E aí vai ter que fazer cálculo, etc e tal. Mas esse é um bom start para um cut bem sucedido. Então, nessa etapa aqui, se você fizer tudo isso, o que vai acontecer? Ó, você encaixou a primeira etapa, encaixou a segunda etapa. Na moral, sua barriga já vai estar aqui, ó, retinha. Já vai dar uma melhorada. Uma puta melhorada. Se você fizer isso que eu tô falando aqui pra você, em algumas semanas, em 2, 3 semanas, mano, sua barriga já vai dar aquela zerada. Mas... queremos mais. Vamos ao terceiro passo. A gente vai transformar o seu corpo numa potente máquina de queimar gordura. Você vai fazer com que o seu corpo queime mais gordura em repouso. Imagina você aqui comigo me assistindo agora, relaxado, você não tá fazendo nada. E a gordura pegando fogo. E o seu corpo vai estar ali, ó, fritando a gordura, mano. Imagina um tiozinho fazendo churrasco aqui, ó. Com a própria banha. O seu corpo, ele produz energia da forma que ele pode. Afinal de contas, você tem que se manter vivo. É verdade. E já deu pra perceber que 1, você aumentou seu gasto. 2, você diminuiu sua ingesta. Seu corpo já tá num bagulho que ele tá falando assim, mano, tá dando ruim pra mim aqui. Então ele tá tendo que tirar energia de algum lugar. O que você vai falar pra ele? Você vai tirar a energia da gordura, filha. Não é pra tirar do músculo, não. Porque senão ele tira do músculo. Então, é muito mais fácil, muito mais rápido ele tirar do músculo do que ele tirar da gordura. Mas você vai ensinar ele. Vai falar... O cardio, o exercício aeróbico, ele potencializa a queima de gordura. Não é a queima de gordura durante o exercício, não é isso. É depois. O seu corpo tem uma parada que você já deve ter visto eu falando aqui, umas organelazinhas, uns bichinhos que ficam lá dentro, chamado mitocôndrias. E a mitocôndria, ela tem a capacidade de oxidar a gordura e produzir energia. Quanto mais bolada a mitocôndria fica, mais ela consegue derreter gordura. O seu corpo fica mais expert em tirar a energia da gordura. Então, quando você faz cardio, você potencializa o efeito da mitocôndria no seu corpo. Lá, eu faço quanto de cardio? Isso vai depender de quanto que você faz agora. 0, faço 0. Vagabundo. Se você faz 0, 20 minutinhos. Se eu virar pra você e falar assim, Rani, você vai fazer 1 hora de cardio. Não vai dar! Agora, se eu virar pra você e falar assim, vamos startar com 20 minutos, 3 vezes por semana. É factível, Rani? Dá pra fazer. Se puder ser 2, é melhor ainda. Então vamos começar com 2 vezes por semana, 20 minutos. Aí o que vai acontecer? Você não fazia nada. Seu corpo já vai melhorar. Aí vai chegar uma hora que você vai começar a ver essa melhora. Aí você vai falar, mano, isso é legal, hein? Tipo, tô fazendo ele 2 vezes por semana, já deu uma melhorada aqui. Então acho que eu vou começar a fazer 3. Aí você faz 3, aí daqui a pouco você fala, porra, melhorou mais. E se eu fizer 4? Vai ficando viciado. E aí... É o cracudo do cardio. Fala, que cardio que eu faço? O cardio que você quiser. Muito bem, você fez isso aí. Agora seu abdômen já tá aqui, ó, chapadão. Você já tá da hora, tipo. Mas queremos mais, porque temos fome. A gente quer evoluir mais, a gente quer mais coisa. Então o que a gente vai fazer agora? 4º passo. O nosso 4º passo é para definir o seu abdômen, para marcar seu abdômen. Se você quiser o abdômen muito marcado, tipo os quadradinhos, dá pra chegar. Ah não, Lala, eu quero abdômen só, sabe, tipo aqueles risquinhos de leve assim, ó. A gente vai conseguir também. A gente vai para exercícios de abdômen. Um treino inteiro de abdômen pra você fazer na sua casa. Lala, mas eu treino na academia, então pode fazer na academia. Lala, por que fazer um treino de abdômen? Porque vai queimar gordura? Não. A gente já falou trocentas mil vezes que fazer abdominal não queima a gordura do abdômen. Isso aí eu não vou nem discutir mais. Porém, esse é o primeiro ponto. Sua parede abdominal, ela tá presa aqui em cima
nas suas costelas aqui. Aí ela desce solta. É isso que você entendeu, solta. E ela prende lá embaixo no osso do pubis. Ela tá presa lá embaixo e presa aqui em cima. E no meio... Nada, 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 nada. Aí se tá relaxada essa musculatura, ó, tem. Fica aqui, ó. Ah, não, olha lá, eu tenho estômago alto. Não, você não tem estômago alto, você tem um abdômen fraco. Como é que resolve essa parada aí? A gente precisa colocar atenção na musculatura do abdômen, para que esse músculo segure, para que essa parede ela venha para trás e deixe a sua barriga aqui, ó, chapada. Vamos primeiro fazer aquele exercício, aquele crunch, que é o básico do abdômen. E aí existem alguns pontos que são importantes aí. Você tem que flexionar a coluna, não é para fazer com o pescoço. A gente faz com o pescoço assim, ó, pescoço estável. Uma coisa que a gente faz é o seguinte, ó, fecha a mão, aí você coloca a mão aqui no queixo e a outra aqui, ó. E aí você não vai conseguir. Esse é um exercício. Quero que você faça 3 séries, do máximo que você conseguir. Estou fazendo esse exercício aí já tem umas 2 semanas. Vamos avançar? Então você vai começar a fazer agora ele, 3 sériezinhas só, e você vai fazer um outro, que é levantando a perna. Mesma coisa, você vai fazer 3 sériezinhas desse exercício, mesmo esquema. Faz até onde você não aguentar mais, para. E aí você já tá começando a seguir a metodologia do Lala, a no reps, que você não conta as repetições, você vai até o talo. Vai até morrer. É, um cemitério de Springfield. Seu abdômen já vai estar marcadão, mano. Tá da hora. Aí você vai pro exercício que esse é supimpa. Você vai começar agora a trabalhar o transverso do abdômen. Ele tá embaixo dos quadradinhos. Esse cara no seu corpo, ele funciona como se fosse uma cinta. Então, é a cinta modeladora natural do corpo. E se a cinta modeladora tá fraca... O que você vai fazer? Prancha ventral. Então você vai fazer o primeiro abdômen, 3 séries até a falha. Segundo abdômen, 3 séries até a falha. Aí você vai fazer 3 séries de prancha o máximo de tempo que você conseguir. Pranchinha ventral trabalha muito o transverso do abdômen e ainda trabalha uma musculatura que fica no meio da sua coluna, chamada multíferos. Isso vai te ajudar na postura, vai te ajudar a não ter problema de coluna. Quantas vezes por semana? Se você puder fazer todo dia, você pode. 3 vezes por semana já ajuda. E aí, claro que depois disso existem outras coisas que podem avançar. Aqui eu tô te passando um treino básico de abdômen para você fazer na sua casa. Mas se você quiser avançar nisso, tem um curso específico de abdômen no link que tem aqui embaixo, ó, que é da minha plataforma de treinos chamado Lalaflix. Mas isso aqui já vai te deixar com o abdômen da hora, certeza. Mas tem um outro ponto aí. Pode ser que você não tenha gordura. Você sabia que você pode estar retido? Você pode ter muita retenção hídrica no corpo. E aí é uma coisa que é simples de resolver, mas tem um passo a passo aí que é interessante que você precisa seguir. E aí a gente explica tudo nesse vídeo aqui, ó. Clica, porque aí você vai ver como eliminar a retenção hídrica do seu corpo. Em 7 dias, no máximo, em 7 dias. Na verdade, nos 3 primeiros dias o bagulho já acontece. Então clica aqui agora, que esse vídeo ficou brabo.